Ótimo dia, pessoal! Estamos aqui em mais uma super live, aguardando aí o Instagram convocar o pessoal. Prepare seu chocolate quente. Estamos há uma semana aqui no Rio de Janeiro, muita chuva, muito frio. Então hoje o tempo está convidativo a um chocolate quente. Olha que coisa maravilhosa. A um termogênico também. Olha a minha xícara, gente, que chique. Xícara personalizada. E vamos aí convidar a galera. Você tá vendo essa seta que tá aí ao lado? Vou pedir para você enviar essa setinha para todos os seus contatos. Vamos lá agora, envie para todos os seus contatos. Hoje a gente vai trabalhar um tema, um tema muito relevante, que é alertando os pais sobre a saúde emocional dos seus filhos. Lembrando que a gente ainda está no Setembro Amarelo. Na verdade, hoje é o último dia do mês, e esse mês é um mês, né, que foi aí escolhido para a gente fazer essa conscientização. O quanto é importante a gente não só, muito mais que prever, alertar. Porque quando a pessoa ela chega no ápice da dor emocional, você não tem como prever que ela vai tomar uma atitude dessas. Mas o alertar e incentivar essa pessoa a buscar uma ajuda em relação ao seu emocional, muito importante. E a responsabilidade dos pais, ela é muito maior, porque a criança, ela, e no seu geral, ela não sabe expressar suas emoções. O adolescente, ele vive naquele conflito de não ser mais uma criança, mas também ele não é um adulto por completo. Então ele tem limitações de criança e ele tem a cobrança de um adulto. Então perceba, Fábia, seja muito bem-vinda, tá? Todos que estão entrando na nossa super live, sejam muito bem-vindos. Então perceba o conflito que esse jovem, que esse adolescente, ele vive. Ele não é um adulto por completo, mas também não é uma criança. Ele sofre cobranças, porém ele não tem a liberdade total, porque ele ainda não tem a sua totalidade como adulto. Então tudo isso é uma pressão emocional muito grande na vida dos jovens. E as crianças, tudo que se reflete ao relacionamento dos seus pais, a criança ela absorve. Porque a criança, até 7, 8 anos de idade, ela não tem noção de mundo. Ela não tem filtros emocionais. Então ela absorve tudo. E o mais importante disso tudo, que não só ela absorve, mas como ela leva para a vida também. Os registros, as marcas emocionais. Então, ela acredita naquilo que falaram para ela, ela acredita naquilo que ela vivenciou naquela infância e vai generalizando. Então, a responsabilidade dos pais em relação ao emocional dos seus filhos é muito grande. E quanto mais cedo se buscar ajuda em relação ao emocional das crianças e dos jovens, mais fácil é de se resolver. Até porque a criança tem uma neuroplasticidade incrível. A gente está com a Arlane Santiago online e ela falou assim: minha mãe faleceu, eu tinha 2 anos de idade. Hoje eu estou com 25 anos e ainda não superei. Sinto muita falta da minha mãe e não aceito. Então perceba que uma criança que teve a sua mãe ali ausente aos seus 2 anos por uma fatalidade, a mãe dela veio falecer, mas até hoje ela sente essa dor, ela sente essa falta, porque eu imagino a primeira infância dela, ela vivendo sem a mãe, sem a referência, sem o cuidado. E lembrando que a criança, o adolescente, principalmente a criança, ela nasce com essa necessidade da proteção instintiva, pai e mãe. E quando há uma falha de um lado ou de outro,
a criança ela sente muito. Então por isso que hoje a gente tem um índice absurdo de crianças, de adolescentes sofrendo problemas emocionais justamente pelo reflexo familiar, por conta dos problemas familiares. A gente tem aqui, ó, uma pesquisa onde 1 em cada 4 crianças e adolescentes ouvidos em estudo da faculdade da Universidade de São Paulo, a USP, apresentou ansiedade e depressão durante a pandemia como níveis clínicos, ou seja, com necessidade de intervenção de especialistas. Então, 1 em cada 4 crianças apresentou essa necessidade, esse problema, questão de depressão e ansiedade. O suicídio e a chamada síndrome da gaiola, medo de sair de casa, são algumas das questões que preocupam os especialistas. Então perceba que hoje a gente também vai falar para você um pouquinho da síndrome da gaiola. O que é a síndrome da gaiola? Né? O que as crianças, essa analogia daquele pássaro que é criado dentro de uma gaiola e quando se dá a oportunidade dele sair dessa gaiola, ele tem medo e não quer sair porque ele tem medo até da sua questão da sua sobrevivência. Então isso é muito, muito importante. Hoje a gente tem um convidado super especial, tá? Já ele vai estar aqui conosco, que é o nosso querido professor Ricardo Guedes. Ele vai estar fazendo a sua contribuição, mas perceba que essa pesquisa, ela foi da Câmara dos Deputados. Então, há essa preocupação, existe essa preocupação da questão das crianças e dos adolescentes estarem sofrendo pressão emocional, porque o que é depressão? Excesso de pressão emocional. São blocos emocionais não resolvidos que vão se potencializando em cada evento no decorrer da vida e chega um ponto que a pessoa entra em depressão. E aí a dor da depressão ela é tão grande que acaba se dando o quê? Infelizmente, muitos querendo acabar com aquela dor. Então por isso que hoje nós estamos aqui, ó, totalmente identificados, Setembro Amarelo, olha, devidamente, e abraça essa causa. Abraça essa causa. Agora, muito mais que prever, eu bato nessa tecla todas as vezes que a gente está tratando desse tema, porque você não consegue prever uma pessoa quando vai tomar uma atitude dessas. Não tem como prever. Ninguém está dentro de ninguém está dentro das emoções, do pensamento de uma pessoa. O que se pode é alertar. Então, se tem uma criança, se tem um adolescente, se tem um adulto que está passando índices, né, de problemas emocionais, incentive esse adulto, converse com esses pais a importância de buscar uma ajuda emocional, porque o emocional tem que ser tratado como emocional, ok? Então, vamos seguir aqui. A síndrome da gaiola, eu até achei algo interessante, porque foi mencionado aqui nessa pesquisa pós-pandemia, até porque as crianças elas ficaram 2 anos ali dentro das suas casas, tendo que estudar, uma coisa forçada. Mas se a gente for parar para pensar, essa síndrome da gaiola, ela já meio que já estava ocorrendo no sentido de que, antigamente, os pais, seja bem-vindo professor Ricardo Guedes, já vou chamar o senhor na live, os pais eles brigavam para as crianças entrar para dentro de casa. Você, que é aí dos 1900, a época que a internet não era tão difundida, onde não tinha tanta facilidade assim, os pais brigavam para os filhos entrar para dentro de casa. Entra para dentro de casa, você só quer saber de rua, enfim. E hoje, essa questão ela se inverteu. Hoje, os pais brigam para as crianças sair de casa. Porque as crianças não querem mais sair de casa, não querem mais se socializar. Então, essa síndrome da gaiola,
ela foi mencionada nessa pesquisa logo pós-pandemia, mas se você for parar para analisar, é uma questão que já está existindo há um certo tempo. Na medida que os jovens hoje, eles trocam o presencial, eles trocam a questão da relação social pelo virtual, tá? Nesse momento, nós vamos chamar o nosso convidado hoje, que vai estar contribuindo com a nossa live. Ele é pastor, capelão, professor docente, representante, com certeza, nosso da bancada de deputados estaduais no Rio de Janeiro, porque domingo nós estamos com essa responsabilidade e para a gente é uma honra estar chamando aqui o nosso querido professor Ricardo. Tá me ouvindo agora? Agora eu estou te ouvindo, tá me ouvindo? É porque o senhor tá com fone e sempre dá esse delay quando os dois tá com fone. Tem que um tá com fone e o outro sem. Como eu já tô experiente aqui na situação, eu imaginei. Eu falei, vou tirar meu fone. Boa noite, professor, tudo bem? Ô, Tina, tudo bem, e você, como é que... Estamos aqui com essa responsabilidade hoje de falar desse Sim. tema muito atual, muito recorrente. A gente está no Setembro Amarelo, né? Estou aqui até devidamente aqui de amarelo. Boa noite, Janete, seja muito bem-vinda. O professor também está de amarelo aí. Beleza, professor. Porque esse é um tema que tem que ser falado todo ano, mas esse mês específico foi o mês escolhido para estar tratando desse tema, prevenção ao suicídio, uma vez que todos os meus assuntos abordados sobre esse tema, eu sempre falo que suicídio não dá para se prever. Suicídio dá para se alertar. Porque você não está na cabeça de ninguém, você não está no sentimento de ninguém. Então, assim, principalmente adolescente e criança, a responsabilidade dos pais é maior. Porque o adolescente, ele não sabe lidar com as suas emoções, a criança, ela não tem filtros emocionais, então ela tem aquela dependência emocional de pai e mãe, então a responsabilidade é muito maior. E eu já queria iniciar aqui, professor, falando o seguinte, qual é o alerta que o senhor dá aos pais sobre a saúde emocional dos filhos? Então, Otília, primeiro eu quero agradecer a Deus por ter colocado você no meu caminho. Eu louvo a Deus por isso, tá certo? Aonde eu passo, eu falo de você, falo de verdade. Eu gosto do seu trabalho, da forma como você se expressa em relação a esse assunto, da forma como você se dedica a essa área também, né? E da forma como você aborda todos os temas dentro desse campo, principalmente no que diz respeito às questões emocionais, né? Principalmente, outro dia eu estava vendo uma live sua aí sobre depressão. Eu não comentei, só entrei e fiquei assistindo, né? Mas, assim, a propriedade, a forma como você aborda, eu acho que, nesse contexto geral, aí eu fiquei até fiz uma recomendação lá na minha igreja para que chamem você, para que convide você para dar uma palestra para os nossos adolescentes, nossos jovens, e por que não todo mundo, no geral, né? Porque todo mundo precisa da terapia. A terapia é essencial. Só para começar, a terapia é essencial, tem que ter. Ela vai justamente ajudar nesse processo da saúde mental. Não existe saúde mental sem terapia, né?
E dentro do tema que você perguntou aí, qual é a responsabilidade dos pais, como os pais podem fazer para que os filhos, né, tenham uma boa saúde mental, evitem o tipo de situação que nós estamos aí, parece-me que o último levantamento que nós tivemos em 2019 foi quase 100 mil suicídios nas Américas, é muita coisa. Nas Américas, foram 97 mil e alguma coisa, se não me falha a memória, é muita coisa para um continente. Quase 100 mil pessoas cometeram suicídio. E só não teve mais por conta dessa ajuda, né? Então, assim, eu acho que, primeiro, os pais precisam cuidar da sua saúde mental. Não existe como eu cuidar de alguém se eu não estou bem. Me diga, como que eu vou cuidar de alguém se eu não estou bem? Não tem como. É impossível. Aliás, a Bíblia fala sobre isso, a própria Bíblia fala sobre o homem ou aquele pai de família, ou aquele cidadão que construiu uma casa e edificou ela sobre a areia, né? Ele não teve um bom fundamento. Então, assim, nesse ponto aí, a principal recomendação é que dentro do ambiente familiar, algumas situações, né, aconteçam algumas situações que possam ajudar os pais a ter o controle dos filhos. Como isso pode acontecer? Primeiro, na relação pai e filho, que é o que falta hoje. Quase não existe essa relação. Se não tem relação, não existe conhecimento de causa. Como é que eu vou saber o que você está sentindo se eu não tenho relação com você? Me diga. A gente chega, aí o pai corre para a sala para assistir o jogo do Flamengo, que é muito bom. Aí o filho vai lá para o quarto, aí se telefone no WhatsApp, para a televisão, não tem relação, não, esses assuntos não são trazidos à mesa, na roda, né? E aí acontece isso. Então, esse é na minha opinião, eu acho que o bom relacionamento entre pai e filho é a grande contribuição para evitar qualquer tipo de situação. Professor, dentro disso aí que o senhor está falando, quando a gente recebe as anamneses para dar o tratamento, pasme o senhor. As maiores dores do ser humano, as 5 dores do ser humano, dos traços de caráter é rejeição, abandono, humilhação, manipulação e traição. Rejeição, abandono, manipulação, humilhação e traição. Então, quando a gente abordamos, por exemplo, uma criança, um adulto já, que ele tem ali a raiz, por exemplo, do abandono. Muitas das vezes, né, na maioria das vezes, melhor me colocando, essa pessoa, ela foi criada pelo pai e pela mãe. Observe. Sim. Aí você fica assim, mas como que tem uma raiz de abandono se essa criança, até então, hoje um adulto, foi criado pelo pai e pela mãe? Aí perceba o seguinte, tudo bem, tinha um pai, mas o pai era mesmo como se não estivesse em casa. Sim. Percebe esse ponto que o senhor está falando da importância do relacionamento. E isso não é de hoje. Isso é antigo. Então, o pai estava dentro de casa. Meu pai, realmente, Otília, meu pai. Ele estava em casa, mas era mesmo como se não tivesse, porque não tinha diálogo. Ele chegava, via televisão, ia ler um jornal, ia comer, ia dormir, fazia qualquer coisa, mas não tinha relacionamento conosco. A mãe, o abandono da mãe, que perceba, nós não estamos aqui com senso de julgamento, nós entendemos a vida de cada um, né? Cada pessoa é única, mas o fator da criança não ter filtros emocionais e ela centralizar tudo para ela, até os seus 7, 8 anos, se culpar, achar que tudo é culpa dela, quando a mãe, por exemplo, ela sai para trabalhar, uma criança de 5, 6 anos de idade, hoje ouvindo adulto, quando a gente vai lá na raiz, ele fala assim, poxa, eu entendo que a minha mãe tinha que trabalhar, mas naquele momento que a minha mãe saía para trabalhar e me deixava com a minha avó, eu me sentia abandonada. Então, perceba que a rejeição e o abandono, ele não está ligado diretamente ao fato daquela mãe que rejeitou o filho, ou daquele pai que não criou. Às vezes está dentro do seio da família, todo mundo ali, mas está se praticando a rejeição, está se praticando o abandono, e a criança, como ela não entende o que está acontecendo, ela só
sente, ela absorve aquilo no emocional dela. E ela começa a sentir aquilo dentro do seu emocional, que muitas das vezes se manifesta naquele momento ou cresce adulto cheio de problemas emocionais. Exatamente. Outra coisa também, outra coisa meu, Tina, que eu quero acrescentar, dessa falta de relação, né, é que a importância da autoconfiança entre o pai e o filho, entre o cabeça, né, o chefe da casa, da família, e o filho. Ele precisa passar essa autoconfiança para o filho, que ele está perto, de que ele cuida. Quando o filho não se sente cuidado, ou não, ele não percebe o cuidado do pai para com ele. Está me ouvindo direitinho? Estou te ouvindo. Estou ouvindo. Então, quando ele não percebe isso, está também tendencioso, psicologicamente falando, né? Aqui essa criança não seja afetada por isso. Então, é muito importante que o pai tenha cuidado, de passar essa confiança para o filho, de mostrar o cuidado. Quem não gosta de ser bem cuidado? Né? Quem não gosta de ser bem cuidado? Quem não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta, né, de ter alguém ali na sua volta, cuidando, tendo zelo? É por isso que acabou tendo gerado muito conflito e trazido muita confusão dentro de lares, de fruição, inclusive a depressão. É isso aí que nós precisamos transmitir e passar, porque quando nós estudamos dentro da capelania, qual é o papel da capelania? O que é que nós formamos para estudar com a capelania? Que ouvir, por exemplo, é um dom terapêutico, é uma terapia. Ouvir. E tem muitos pais que não conseguem ouvir. Só um minutinho. O Anderson Luiz está falando que está dando duplicidade na voz do senhor. Tá dando Eu vou tentar tirar isso aqui. Tá. Então, enquanto isso, eu vou falar aqui o que o pessoal está colocando aqui, muito interessante. Sejam bem-vindos todos que estão entrando na nossa live, tá? Aqui, o doutor Felipe, ele colocou uma coisa aqui interessante. Ele falou assim, já dizia Freud, sobre o complexo de Edipo, esse triângulo pai, mãe, filho, a matriz de uma família. O Jardel, ele colocou algo aqui que eu até fixei. O homem tende a achar que é só trabalho, pôr comida na mesa e pronto. Eu tiro sempre um tempo para minha família. Realmente, Jardel, se a gente for parar para analisar, a gente está vivendo num mundo capitalista e isso tende a se crescer muito. As pessoas, elas precisam provar um padrão de vida, além até do necessário, mas tem que estar acompanhando esse ritmo capitalista. Então, na maioria das vezes, os pais, eles trabalham muito para poder dar aquilo que eles julgam ser necessário para os filhos. Então, é o iPad, iPhone, é tudo de última geração, mas a devida atenção que deveria se dar para essas crianças, esses adolescentes, fica em déficit. E é esse déficit que começa a refletir no emocional dessas crianças. Correto, professor Ricardo? O senhor está me ouvindo? Estou te ouvindo. Melhorou aí? Está me ouvindo? Agora sim. Estou ouvindo bem e sem publicidade. Está ótimo. Então, como eu falei agora há pouco, tudo é uma questão de cuidado. Tudo é uma questão de cuidado. Então, quando você vê um pai ou uma mãe que não cuida do filho, que não dá atenção especial que o filho precisa, lembre-se, o pai e a mãe é o espelho da criança. Então, quando isso não é o espelho da criança, eles vão olhar para o pai e para a mãe. Observe que tem filhos que falam assim, olha, meu pai é um exemplo, minha mãe é um exemplo. Então, quando isso não acontece, quando esse pai é um exemplo, é exatamente nesse momento que essa criança precisa ser observada com mais cuidado.
Porque no seu crescimento, no seu desenvolvimento físico, emocional, espiritual, tem que contar o espiritual também, e muito importante, não existe nenhum crescimento, nenhum desenvolvimento sem acrescentar o espiritual. Não tem como. Então, quando eu penso em acompanhamento, lá na frente, essa criança vai sofrer, ela vai ter problema, ela vai precisar de cuidados. E outra coisa, as informações que uma terapia, que um terapeuta, uma terapeuta pode oferecer, é muito importante para que essa criança, que esse jovem, esse adolescente, venha lá na frente, ter uma boa relação saudável com todos que estão em sua volta. Inclusive, ter um bom casamento lá na frente. Quando ele não acontece isso na criação, na infância, na adolescência dele e na juventude, ele é tendencioso a já trazer problema para o futuro. As pessoas não estão sabendo isso, mas é importante isso. O que é que você me diz sobre isso? Verdade. Sem dúvida, sem dúvida. São as raízes emocionais. Por exemplo, porque tem muitas mulheres que sempre atraem o mesmo tipo de padrão de homem. Perceba isso. Mulheres que sempre estão atraindo o mesmo padrão de homem. Porque a primeira referência dela lá masculina, que foi o pai, era agressivo. Sim. Era um pai que abandonou, que rejeitou, que era ausente, ou que agredia a mãe na frente do filho. Então, a pancada emocional, o registro emocional, fica ali no topo do empilhamento do inconsciente. Como o inconsciente ele é atemporal, aquela criança cresce um adulto traumatizado e sempre se sintonizando com esse tipo de padrão de pessoas, padrão relacional. Sim. Enquanto isso não for resolvido, aí é onde entra o terapeuta, ele fica no looping, no que chamamos de compulsão à repetição. Até porque o senhor falou muito bem, a criança, ela aprende aquilo que ela observa. É o aprendizado vicariante. É onde a criança, tudo que o pai e a mãe está fazendo, ele está ali se espelhando, ele está observando. E ele vai acreditar e vai levar aquela verdade para a vida. Por mais que ele cresça e saiba que aquele comportamento não era o correto, mas o que está lá no inconsciente é o que vai direcionar as suas escolhas e as suas decisões até isso ser resolvido e ser trabalhado dentro de uma terapia, por exemplo, a TRG, que é a terapia hoje que nós dominamos a metodologia. Entendeu, professor? Então, é muito bem colocado. Se você não cuida do emocional da criança hoje, se os pais não têm esse cuidado, vão crescer adultos problemáticos, adultos que não vão conseguir construir suas famílias. Muito bem colocado. Deixa eu só dar uma observação aqui também. Tem outro problema grave que eu falei, é que os pais, eles costumam também cobrar lá na frente aquilo que eles não oferecem aos filhos. Isso também causa um conflito dentro de casa, dentro da família muito grande. Por quê? Porque eu estou cobrando o que eu não fiz, o que eu não ofereci. E agora com filhos revoltados com os pais, são pais revoltados com os filhos. Isso causa um conflito, um dano no seio da família, no seio familiar, a ponto de trazer, inclusive, a destruição. Hoje, o problema de alguns suicídios que nós podemos observar aí é exatamente esse tipo de conflito. São raízes de trás, princípios lá atrás, que não foram resolvidos, mal resolvidos, pais irresponsáveis. E aí, se os pais são irresponsáveis, vão gerar filhos o quê? Também responsáveis, é claro. Sem responsabilidade, porque aquilo que eu ensino é o que se aprende. Quer ver? Vocês lembram que quando Salomão vai escrever o livro de Provérbios, ele vai, e Eclesiastes, ele vai levar para uma linha da didática prática da vida. Observe que ele vai começar dizendo, filho meu, ouve o conselho do teu pai, escuta o conselho da tua mãe. Se o filho de Salomão, ou o filho de Salomão, então ele se dirige
como é o caso do robô, certamente vai ser para ele. O senhor está cobrando de mim, o senhor não me deu. Aí é por isso que você, quando olha para a missão de Israel, você vai observar o desastre que foi essa nação quando chegou na mão do Israel. A ponto de dividir. Ou seja, um exemplo que nós temos de um mau exemplo do pai, começando pelo filho, e agora causou um dano terrível ao povo inteiro, à nação inteira. É importante, Otílio, observar essas coisas. É importante isso. Por que um filho chega e entra num processo de dependência, por exemplo? Dependência. Uso de drogas, de álcool e tudo mais. Por que esse químico no geral? Por que eles foram entrar? Por que ele entra nesse contexto aí, ainda na sua fase de adolescência? Porque os pais que não cuidaram dessa parte. Não precisa ser religioso para isso. Isso é uma questão política interna, dentro de casa. Por que acontece tudo isso? Exatamente, exatamente. Olha, dentro disso aí que o senhor está falando, eu estava pesquisando que lá no Japão, olha, observe bem essa situação. Lá no Japão já tem um fenômeno chamado hikikomori. Hikikomori. O que vem ser os hikikomori? 500 mil de pessoas que vivem isoladas por meses e meses e meses dentro dos seus lares. Isso já está virando um problema político dentro do Japão. E já não está sendo mais peculiar só no Japão, mas em outros lugares do mundo também, como Estados Unidos, Coreia do Norte, entre outros lugares. E essa prática, a maior parte são jovens que se isolam totalmente do mundo e vivem literalmente trancados. Isso com a pandemia se aumentou muito mais. E por que se dá essa situação, principalmente nos jovens? Há uma cobrança dos pais, uma cobrança social muito grande em cima desses jovens. E aí é o que o senhor falou. O pai, muitas das vezes, ele não dá o exemplo, ele não dá o amparo, o acolhimento que aquele jovem precisa, e ele só quer jogar uma pressão sobre a vida daquele jovem, de que ele tem que fazer, dele tem que ser, que tem que acontecer. Só que depressão é justamente isso, é excesso de pressão. O pai, ele não senta para conversar, o pai, ele não senta para orientar, o pai, ele não pega na mão, como a Bíblia fala, né? Ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando ele for, né, mais velho, ele não vai se desviar. Então, não há esse relacionamento, só tem a política da questão do capitalismo. Toma aqui o iPhone, toma aqui o iPad, toma aqui o cartão, toma isso, toma aquilo. E no final das contas, se dá só o material e o emocional, o amparo emocional, a segurança que aquela criança, que aquele jovem tem que ter para se desenvolver na vida, ele não tem. Até que eu coloquei no início que o adolescente, ele vive um conflito, o jovem, por quê? O adolescente, principalmente, ele não é adulto, mas ele também não é criança. Então, quando ele quer fazer coisas de adulto, ele não pode porque ele ainda não é adulto. E quando ele faz coisas de criança, ele é cobrado porque ele não é mais criança. Percebe o conflito que o adolescente ele vive? E que os pais, eles têm que estar prontos e preparados para amparar, acolher a herança que foi entregue para eles. Se a gente for para a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Então, seu filho é uma herança que Deus te deu. O negócio é sério, professor. O grande problema também, olha só, é que os pais que erraram lá no passado, que são errados até hoje, querem muito usar os filhos para limpar a boca deles, tudo que eles fizeram lá atrás. Pega a responsabilidade deles lá atrás, e agora quer jogar a responsabilidade do filho, que é o que você falou aí, com o número de depressão, que quer usar a depressão. Depressão é um acúmulo de pressão. Se eu sofro um acúmulo de pressão em cima de mim, é claro que eu vou ficar em depressão. Então, assim, eu vejo, do ponto de vista, pais irresponsáveis
que tornam os filhos, ou deixam, permitindo que os filhos se tornem pessoas doentes. Que seja preciso, inclusive, pensar que é bom, isso é bom, assim, que independente de qualquer situação, de você estar enfrentando uma pressão, a terapia não vai ajudar. A terapia ela tem que ser necessária no contexto familiar, a terapia ela ajuda ao desenvolvimento, principalmente psicológico, emocional, em todas as áreas. Isso aí, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a pressão dos pais, né, não, a responsabilidade que eles não tiveram lá atrás, hoje eles têm que transmitir para os filhos. Então, o pai quer que o filho seja por exemplo, um pastor para encarregar de tudo que ele já fez na faculdade. Ele quer que o filho seja um médico para melhorar a condição financeira dele, porque ele não procura crescer na vida. Joga uma pressão muito grande. E lhe digo mais, oferece às vezes o que o filho não tem. Isso também não é bom. Eu não posso oferecer ao meu filho tudo que ele não tem. Eu tenho que sentar, conversar com ele e dizer assim, como eu tenho você? O que você quer da vida? Como é que eu posso lhe ajudar? Como podemos desenvolver a sua vida profissional? Como é que eu posso lhe ajudar na sua vida emocional? Como é que eu posso lhe ajudar na sua vida sentimental? Cadê esse diálogo que não está falando? Essa é a grande questão. Perfeito. É isso mesmo. É isso mesmo. Eu ia fazer uma pergunta aqui para o senhor é a favor de terapia, o senhor já respondeu que sim. Sim, muito. Muito, né? Muito. Escuta aqui, Dr. Google, ele me diz o seguinte, 5 razões que tem que fazer terapia. Primeiro, livrar-se de dependência. A terapia nos leva a isso. Segundo, aumentar a autoconfiança. Isso aí o Dr. Google está falando aqui. Terceiro, conviver com o medo. Isso é muito importante na terapia e é fundamental de nos auxiliar, de ter essa grande importância para todos nós precisamos de terapia. Quarto ponto, lidar com os sentimentos. Como é que você lidar com os sentimentos se não tem uma assessoria terapêutica em sua volta? Me diga. Porque o pai tem que conhecer um pouquinho da terapia, a mãe tem que conhecer um pouquinho sobre isso. Nós somos psicólogos dos nossos filhos. O que somos? Aliás, nós, por excelência, temos que sermos psicólogos, por excelência, entendeu tudo disso. E quinto ponto que é muito importante, que é relações saudáveis. Esse é o principal papel da terapia, na minha opinião. Exatamente. Que é bons relacionamentos, entende? O doutor Felipe, ele falou uma coisa aqui interessante. Boa noite, Jefferson, seja muito bem-vindo. Os filhos estão herdando problemas emocionais, psíquicos já dos pais. Hoje, os pais, no lugar do valor relacional, transferem para o material como celular. Concordo plenamente, é o que a gente vem falando de pais ausentes dentro de casa, mas que não são presentes e que a criança interpreta isso como abandono e rejeição e leva essa raiz para a vida, tá, doutor? Isso é real, isso é muito sério. Dília, deixa eu chegar no fim, Danilo me ia falar aqui, rapidinho, o doutor Felipe é gente muito boa, é um sujeito, um ser humano excepcional, é um cara fantástico, ele também aqui no Tempo E-Commerce, ele é psicanalista, é uma pessoa do bem, é certo? Família também, pastor na Assembleia de Deus em Deus, uma pessoa do bem. Então, assim, pastor, Deus abençoe o senhor, obrigado aí por colaboração na nossa live, fica com a gente aí no Instagram, e obrigado também pela sua participação. Pode continuar. Prazer, doutor Felipe, muito bem-vindo, é uma honra ter o senhor aqui conosco, tá? Obrigada a todos que estão presentes na nossa live, tá? Nossa live aí simultaneamente aí, já chegamos aí a 10, 12 pessoas aí assistindo simultaneamente. E obrigada aí pela audiência de todos. Esse é um tema muito relevante. Rapidinho, a minha pastora está aí, Maria Cícera, a minha pastora, esposa do meu pastor. Boa noite. Dá uma boa noite para ela. Seja bem-vinda, pastora Maria Cícera de Assis. Sejam muito bem-vindos todos, tá? Pastor, né? Pastor, professor, capelão, nosso representante na bancada
bancada. Deus Futuro quiser. deputado estadual. Precisamos de representantes, por favor, na nossa bancada estadual do Rio de Janeiro. Estamos contando aí domingo com esse apoio. Pois é, isso aí, desse jeito, desse jeito. Professor, o senhor acha que o excesso de jogos virtuais, redes sociais, tem prejudicado a saúde emocional das crianças e dos adolescentes de modo geral? Com toda certeza e sem sombra de dúvida. Tudo demais, tudo em excesso é prejudicial. Tudo em excesso é prejudicial. A gente precisa ter um equilíbrio. A rede social é boa, é importante, ela acrescentou muito ao conhecimento. Aliás, nós temos que dar glória a Deus por esse processo da evolução tecnológica, porque isso nos ajudou muito, também nos aproximou muito do que estava distante, mas tudo tem que ter limite. Então, isso é prejudicial. Inclusive, atrapalha a relação entre marido e mulher, pais e filhos. É verdade. Tem casamentos aí sendo destruídos por rede social. Tem filhos que não falam mais com o pai porque pai rede social. Aliás, tem filhos que não dão mais isso para o pai. Eu não vou direito assim, não toque de dinheiro com isso. Foi eu acordar um dia bem sobre isso. Não tem mais, acabou. E o responsável por isso não é rede social, é o mau uso da rede social. É o mau uso. Tudo é questão de excesso. Então, no meu ponto de vista, tem acompanhado sim, mas por falta de administração do que conduz a rede social. É verdade. Eu costumo falar para os pais, né, principalmente, gente, dentro das igrejas, né, essa coisa da necessidade de você ensinar o seu filho a cultuar. E quantas das vezes se entrega um celular na mão da criança, a gente vê crianças profanando dentro da igreja, porque isso é uma profanação, com o celular, com a tablet, e perde o senso da questão de adorar a Deus. E mais que questão religiosa, se a gente for levar aqui para a questão de saúde, perceba que a fonte aqui é a Sociedade Brasileira de Pediatria. O tempo de tela para cada idade, de 0 a 2 anos, pai, mãe, você que está aí nos assistindo, 0. Nada de tela para criança com 0 a 2 anos de idade. De 3 a 5 anos, 1 hora por dia. Crianças com 3 a 5 anos, 1 hora por dia. De 6 a 10 anos, até 2 horas por dia com supervisão. Perceba que o professor já até mencionou aí o Dr. Google. Você não pode entregar um celular na mão de uma criança de 10, 9, 8, 7 anos e deixar para lá. A criança tendo acesso a qualquer tipo de informação sem filtro nenhum. Ela é uma criança. A responsabilidade é sua como mãe e pai administrar isso. E de 11 a 18 anos, até 3 horas por dia, com monitoramento parcial. Ah, mas tem 13, tem 15 anos, já sabe o que faz, deixa de fazer. Você é mãe, você é pai. Você precisa se responsabilizar e as consequências é sua. E digo mais e vou além, professor. Essa questão da tela, do excesso da tela nas crianças, perceba que de um tempo para cá, o TDAH, né, aumentou muito entre as crianças, tá? Que é vários fatores, mas um dos fatores principais é a ansiedade. E veja bem, o estímulo da tela, ou seja, um celular em mãos de uma criança, ativa áreas de excitação dele, que fica disperso e a adrenalina sobe. Tela tem pontos brilhantes que vão atingir a retina
e ativar áreas do cérebro de prazer, de recompensa de prazer, igual da cocaína. Você já teve oportunidade de ver uma pessoa usuária de cocaína, o estado que ela fica? O excesso de tela se dá da mesma forma. Estimula áreas do cérebro de prazer como recompensa de alguém que usa cocaína. Sim. Então, é só você visualizar uma pessoa que usa cocaína, o estado que ela fica, para você ver uma criança que às vezes fica 12, 10 horas por dia com um celular em mãos. Isso é responsabilidade de quem, professor, administrar essa situação? Dos pais. Eu nem digo mais. Os pais agora, em algumas igrejas, no mínimo acontece isso não. No mínimo acontece isso não, porque tem administração, tem política administrativa. Mas tem umas aí que está de qualquer jeito. Mas veja bem, deixa eu lhe dizer uma coisa. Tem mãe que está dando um celular na mão de uma criança de 2 anos de idade. E ela já domina o celular melhor do que o pai e melhor do que a mãe. Mas na hora de liga o celular para a igreja, que eu já fui pregar uma igreja assim, eu tomara que o pastor esteja me assistindo aí, que ele não me ouvindo mais, porque eu não quero mais. Que você fica pregando e a criança tem telefone. Então não dá trabalho. E trabalho no culto, você vê a criança literalmente no telefone. Você acha que uma criança dessa, quando ela tem 10 anos, como está a mente dessa criança? Me diga. Fala para mim, como é que está a mente dessa criança? Totalmente dominada pela tela de um computador, de um celular, e não tem mais obediência a pai, não tem mais obediência a mãe, não obedece mais a liderança. Na verdade, vira uma bagunça. Essa é a grande questão que tem que ser resolvida. Então, na minha opinião... Perdão, a Josi falou que está saindo um eco na sua voz. Veja aí. Mesmo? Veja se melhora aí sua internet. Vamos ver como é que eu faço. Mas isso, gente, é uma coisa muito séria. E que depois vem as consequências. Problema de visão, tá? Problema de visão. Crianças com déficit de atenção. Crianças com ansiedade, adrenalina, por conta dessa situação. Criança com 2 anos de idade dominando uma tela de celular. Crianças com 3, 4 anos de idade, elas já na frente de uma tela de celular. E quem vai administrar essa situação? É os pais. Então, alertando os pais sobre a saúde emocional dos seus filhos. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Não adianta chegar na fase adulta e você querer terceirizar uma responsabilidade que é sua. Tudo tem que ter limite. Ô, Tília, mas como é que eu vou controlar? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou resolver isso? Você ter o domínio, você ter o controle, você ter a responsabilidade. Você entender que tudo tem sua hora. Você entender que aquela criança ela tem que aprender a ler, ela tem que aprender a escrever, ela tem que aprender a brincar, se socializar. Ela precisa entender que quando ela está dentro da igreja, ela está dentro da igreja, que existe um propósito para ela estar dentro da igreja. Quando vamos à igreja, é uma família, não é o pai e a mãe que está indo e a criança toma aqui o celular para ficar quieta. Mas tira a atenção do culto. Querido, você precisa ter esse senso de responsabilidade. Você precisa ter esse senso de responsabilidade. E se você não tiver esse senso de responsabilidade, para quem que você vai transferir a responsabilidade amanhã e depois? Não dá para terceirizar. Né? A nossa querida Maria Cecília falou, é preocupante, realmente é preocupante. Esse dado que eu falei agora aqui da Josi, a comparação da tela em excesso, ela ativar áreas do cérebro de recompensa do prazer, igual da cocaína, a Josi falou misericórdia, ela não sabia dessa informação, mas é real. E aí você vê
o alto índice de crianças ansiosas. Aí tem pessoas que falam assim, ai, mas as crianças de hoje em dia não são iguais às de antigamente. As crianças de antigamente eram mais calminha. As crianças de antigamente, elas demoravam, né, para poder abrir os olhos. Não tem, já ouviu falar isso? Mas, querido, as crianças de antigamente não eram estimuladas com uma tela. Bebê de meses já está sendo ali estimulado. O cérebro dele ativando tudo, acelerando tudo. Porque quando a gente fica muito tempo no celular, até o adulto, a nossa mente fica ligando e desligando toda hora. Perceba que você vê isso, daqui a pouco você vê aquilo, é aniversário de alguém, alguém morreu, alguém nasceu, é informações o tempo todo. E o teu cérebro de minuto em minuto vai ligando, desligando, ligando, desligando, ligando, desligando. Tem hora que você fala assim, o que eu estava fazendo mesmo? O que eu ia ver mesmo? Perceba isso na vida de um adulto. Imagina uma criança de 7, 8, 9 anos de idade. O quanto que isso vai acelerar essa criança? Essa atividade na tela o tempo todo, o tempo todo. A Josi falou, eu tenho uma menina de 8 anos e um menino de 2 anos e eles gostam muito de assistir desenho se eu deixar passar horas. Josi, não é que vai deixar de assistir, mas é você ter o controle, é você ter o domínio. Vai lá no meu story do Instagram, que eu coloquei lá, fonte da pediatria do Brasil, a quantidade de tempo que cada criança faixa etária tem que ter na frente da tela. Então, essa responsabilidade é de vocês, pais. E a gente precisa alertar para que se tome uma medida agora e não deixar acontecer. Correto, professor? Correto. Vamos ver se melhorou um pouco aí. Eu também cortar a internet. Desliguei a internet móvel e não fiz só Wi-Fi. Olha só. Agora tá bem. A educação de 30 anos atrás é diferente da educação de hoje. A evolução da mente da criança, nesses últimos 30 anos, com toda certeza, ela evoluiu no mínimo 300%, por conta do quantitativo de informações que ela tem em volta, por conta de tudo que está em volta dela. Detalhe, e criança, tudo que você fala, ela pega. É diferente da gente. Para poder eu pegar alguma coisa, para poder você pegar alguma coisa, principalmente quem já passou dos 40, que é o meu caso, meu amigo. Então, para pegar qualquer coisa, tem que falar 2, 3 vezes. Eu falo assim, pode repetir, por favor? A criança não. Outra coisa, a educação que os pais davam a uma criança há 30 anos atrás não é mais a educação que o pai de hoje dá para a criança. Há 30 anos atrás, ou há 20 anos atrás, você não precisava falar 2 vezes com uma criança. Agora você fala 10, e ela não está nem aí. Porque você está falando com ela, ela não tem o olho da tela, ela não está preocupada com o que você está falando. Ela não quer saber. E se você insistir, ela grita. Isso é uma questão muito também da culpa da criação. A educação, quem forma o sujeito nesse contexto da educação não é a escola. A escola forma ela que ensinou. Quem traz a educação para os filhos são os pais. Então, esse problema não é resolvido em casa, não se resolve na escola. Então, a criança é tendenciosa a aparecer com inúmeros problemas lá na frente. E aí, quem vai resolver isso? A importância do cuidado do pai, do cuidado da mãe com o filho, e a importância também de ter acompanhamentos. Você sabe qual é o mal hoje? Deixa eu falar o mal hoje aqui das igrejas, por exemplo. Falar agora como pastor, como liderista pastoral. Qual é o mal das igrejas hoje? É que só pensa na parte espiritual. O espiritual é importante? É. Mas tem outras áreas da vida que precisam ser cuidadas, que estão entrelaçadas ao espiritual. Por exemplo, as igrejas hoje não querem investir nessa área, que nós estamos falando agora. Do desenvolvimento da criança, da parte educacional, da relação do pai com o filho. Não querem investir nisso. Faz 300 festas no ano. Não tem uma festa que seja para essa área aí.
Aí, até nós que estamos dentro da educação religiosa, do contexto dessa educação religiosa, peca nesse problema, porque só quer dar o espiritual, só quer dar o espiritual. Mas não prepara a criança, não prepara o adolescente, o jovem, e até o membro da igreja, para ter uma boa relação com quem está lá fora, com o pessoal do mundo, tem que preparar. Então, esse tipo de situação é comum. Tem no nosso meio, e repito, não pode se comparar com a educação que eu dava 30 anos atrás com o que é hoje. O de 30 anos atrás era educado. Ele olhava para você ser um ano mais velho do que ele chamava você de senhora ou de senhor. Hoje não, é você. Hoje tem adolescente, mais novo, chama de pastor de você. Hoje tem filho em casa que chama de pai de você. Não chama mais de pai, chama pelo nome. Isso que está acontecendo, sabe? Precisamos descobrir o que está acontecendo. Em sua área, como você é terapeuta, você pode dizer para a gente. Diga aí, então, Matilha, por favor. Olha, a Fabi, eu gosto muito de interagir com as pessoas que estão aqui na live, até porque o intuito da live é justamente esse, né? A gente interagir. A Fabi, ela colocou uma batata quente aqui na minha mão, porque ela está falando assim, eu tenho 2 meninos gêmeos, beleza, compreendo, mesma idade. E me vejo rodada, pois são ativos demais. Daí, para eu poder fazer alguma coisa na cozinha, eu dou o celular. Mas sei que estou errada. Mas na prática é bem complicado tirar o celular. Olha, Fabi, eu compreendo, mas assim, é aquela questão. Existe várias formas de você interter uma criança. Eu tiro por isso porque eu tenho uma criança de 3 anos em casa. E ela ainda não tem contato com o celular. Ela é doida para pegar o celular na mão. E ela é uma criança extremamente inteligente. Se eu der o celular para ela, ela vai dominar em 2 tempos. Só que o que eu faço? Eu controlo o que ela assiste na televisão, YouTube, né, propriamente. E sempre procuro o quê? Massinha, desenhar. Ah, mas massinha suja a casa toda. Gente, é criança. Desenho. Eu procuro interter, levar numa praça para brincar. Você precisa exercer esse lado da criança para que ela possa até se desenvolver melhor e ela aprenda a raciocinar. O problema é que as crianças hoje elas estão muito no automático, justamente por conta dessa informação que o professor ele falou muito bem. É muita informação ao mesmo tempo, por hora. Então, se você não estimular o seu filho a pensar, raciocinar, buscar outros meios de interter, você vai deixar os seus filhos refém a essa situação e eles vão se viciar. Então, vai chegar uma hora que você vai querer tirar o celular da mão deles e você não vai ter mais esse domínio, esse controle. Porque chega uma hora que você precisa que eles larguem o celular e eles não querem mais, não, mãe. Desde os 2, 3 anos de idade você me dá o celular na mão, por que agora com 13, 14 você quer tirar para mim fazer uma atividade da escola, ou para mim fazer uma atividade de casa, ou para poder eu ler um livro? Compreende? Então, assim, eu sei que é trabalhoso. Cuidar de uma herança dá trabalho, né, professor? Os filhos são herança. Herança é trabalhoso. Você recebe algo, mas você precisa cultivar, você precisa cuidar, porque senão você perde. Herança você pode perder. Então, os seus filhos, é responsabilidade sua. Eu sei que não é fácil. Talvez na teoria é até um pouco assim agressivo ouvir. Ah, mas não está na minha pele, não está no meu dia a dia, não sabe o que eu passo. Mas, volto a repetir, é responsabilidade dos pais. Nós precisamos alertar os pais sobre a saúde emocional dos filhos. Se vocês não se alertarem e tomarem as devidas medidas, o preço, infelizmente, vai se pagar lá na frente, né? Onde tem filhos que não têm diálogo com os pais, não têm carinho com os pais, porque isso não foi cultivado desde pequeno. Senta aqui, filho, deixa eu te ouvir. Fala, meu filho. Às vezes a criança está tentando chamar a atenção da mãe, do pai, e os problemas, né, vêm na frente, a mãe não dá a devida atenção, o pai não dá a devida atenção.
isso é algo que você vai colher lá na frente se você não se alertar para a saúde emocional dos seus filhos. Sinto dizer, mas eu estou falando para você algo, né, que eu estou vivendo na prática. A todo momento eu estou aqui recebendo anamneses de pessoas com raízes que estão lá no déficit na mãe, no pai, por não ter cumprido seus papéis devidamente. Tília, deixa eu falar uma coisa rapidinho aí. Você falou uma coisa interessante. Eu achei legal. Você disse que quando seu filho pede o telefone, você queria ir na praça para passear, para tomar um sorvete com ele. Há um texto bíblico que diz fugir da aparência do mal. Então, assim, é importante você criar uma situação. Por exemplo, eu não posso tomar refrigerante, porque toda vez que eu tomo refrigerante, eu passo mal. Dá ruim para mim. Mas eu gosto. Mas é gostoso. Toda vez que alguém me oferece, eu falo, dá para me servir um suco? Você fala, não tem suco não. Eu falo, então traz uma água, está tudo certo. Eu fugi daquilo que não é bem para mim. Então é exatamente isso que a gente tem que trabalhar e procurar buscar nessa relação com a criança hoje que parece fácil, que quer tudo, ela quer tudo. E tem pai, tem mãe aí, que tem que satisfazer da vontade da criança, porque ele pediu, ele me avalia. Não pense pelo processo de avaliação, para saber se é bom ou não. Tudo tem que ser passado pelo processo de avaliação. Peraí, é bom fazer isso? Vai fazer bom? Ou vai ter consequência lá na frente? Então, isso deve ser pensado. Exatamente isso. E criar situações, exatamente, para tentar minimizar esse tipo de problema. Perfeito. A Fabi até colocou aqui, ó, já estou fazendo isso, já tem 3 dias sem celular. Daí dei agora à noite, estão aqui assistindo um pouco. Fabi, no começo vai ser difícil até para você, mas com o tempo, a Fabi, o áudio dele está com retorno, tá? Não dá para ouvir direito, né? Tudo bem. Mas Fabi, com o tempo, você vai ver que isso vai ser natural dentro da sua casa. A própria Bíblia fala, há tempo para todas as coisas. Gente, há tempo para todas as coisas. Se a gente, como pai, você souber administrar, você vai ter o retorno devido em relação ao emocional do seu filho. A Fabi ainda colocou, todo conselho é bem-vindo, temos que ter humildade para reconhecer que precisamos de um conselho de profissional. Obrigado, Fabi, pela sua humildade. Parabéns, que você possa realmente sair dessa live aqui com a visão do intuito que a gente está querendo. A gente não está aqui em tom de crítica ou de reprovação. Nós estamos aqui fazendo um alerta, alertando os pais sobre a saúde emocional dos seus filhos. Inclusive, professor, o senhor falou uma coisa muito interessante, que as crianças elas aprendem muito mais rápido do que os adultos. Perceba que na terapia, o resultado de crianças e jovens são bem mais rápidos do que dos adultos por conta da neuroplasticidade. Então, um adulto que às vezes leva 10 sessões, 15 sessões, 20 sessões para poder se livrar de um problema, às vezes a criança com 1, 2, 3 sessões, ou um jovem, já tratei um jovem de 21 anos de idade que com 3 sessões ele conseguiu se livrar de todas as dores emocionais dele, inclusive de uma insegurança que ele tinha na questão íntima dele. Então, você percebe que quanto mais cedo você identificar um problema emocional no seu filho, seja ele jovem, seja ele adolescente, e você procurar ajuda, quanto mais cedo, melhor. Porque essa criança, esse adolescente, ele vai ter uma devolutiva muito rápida da terapia, principalmente da TRG, que é uma terapia de reprocessamento generativo. Então, a gente trabalha com a questão da neuroplasticidade, gerar novas estruturas emocionais. Ele resolveu ali a raiz do problema, o trauma, acabou, gerou novas estruturas emocionais, tá aquele jovem, tá aquele adolescente ali pronto para lidar com as suas emoções, tá? Agora, o alerta não deixe passar. Você que é pai e mãe, não deixe para lá, não deixe de lado.
Observe seu filho, observe sua filha, tá? Tenha essa educação que o professor está colocando aqui, que é muito importante. Dê limites. Tudo tem seu tempo, sua hora. Não entregue um celular na mão de uma criança para que ela não tenha limite. Perceba que você está prejudicando a saúde física, emocional, neurológica do seu filho. Então, preste atenção nisso. É melhor você ter um trabalho agora do que você ter um trabalho dobrado e triplicado amanhã. Então, coloque limites, coloque horários, interaja com seu filho, leve para uma praça, brinque com seu filho, dá massinha, ensina ele a cortar, desenhar. Tenha relacionamento. Às vezes seu filho está chamando a sua atenção. Mãe, pai, ele está fazendo coisa errada para poder chamar a sua atenção. Outra coisa também, preste atenção no comportamento do seu filho. Se o seu filho tinha um comportamento e do nada ele passou a ter um outro comportamento, toda emoção tem lógica. Se o seu filho estava agindo de uma maneira e de repente ele começou a agir de outra maneira, existe um problema aí. Porque toda emoção tem lógica. Até se o seu filho está fazendo muita arte, ele não era assim, ele está tentando chamar a tua atenção. E você, muitas das vezes, está lá com seus problemas, com os seus afazeres e deixando o seu filho de lado. Uma coisa que é muito comum a gente ver em criança hoje, roer unhas. Crianças roendo unha desesperadamente. Isso é carga emocional que ele precisa botar para fora ali com movimentos repetitivos, né? Bruxismo, crianças dormindo, rangendo os dentes. São questões de raiva contida, raiva que não é expressada, a criança guarda e começa ali o corpo responder com somático. Então, preste atenção no seu filho. Ele é herança, ele é responsabilidade sua. Não é verdade, professor? Já estamos caminhando para o final. O que o senhor quer considerar mais aí, professor, para a gente aí? Fala conosco. Então, o que eu quero considerar dentro dessa fala toda é o seguinte. A primeira coisa que tem que observar é o comportamento da criança. Quando você observa, você falou sobre isso mesmo. Então, quando você observa o comportamento da criança, tem que ver o seguinte, peraí, ele não se comporta assim. E agora está se comportando. Então, tem que observar o que tem em volta dessa criança. Quais são as influências que ela está sofrendo, que está em volta dela, para que ela tenha mudado esse comportamento. E aí a criança pode entrar num caminho que você não ensinou, mas quando eles estão convivendo ali, precisa ser também investigado pelos pais. Aí você não ensinou a criança a usar drogas, ele usa drogas. E tudo isso tem que ser pensado também, porque nós estamos no mês que é a prevenção do suicídio, que é o mês de setembro, né? Dia 10. Então, quais são as formas mais adequadas para evitar isso? A gente tem que saber. Quais são as formas mais adequadas para evitar isso? Aí observa o contexto familiar, observa o contexto escolar, que tem grande influência na vida da criança. Você cuida do filho em casa de um jeito, quando ele volta da escola, ele volta de outro jeito. E você vai dizer, nossa, o comportamento desse menino mudou de um dia para o outro. Mas por que mudou? Então está faltando uma relação do pai, no quesito investigativo, acerca do filho para ver que ele mudou nesse comportamento. O que influenciou ele a mudar de forma tão rápida, tão agressiva? Então, quando isso não acontece, gera esse tipo de problema. Eu acho que a responsabilidade sempre será dos pais. É verdade, muito bem colocado. A Alessandra falou, tem que pôr limite. Jogue com os filhos. Realmente, você precisa e não é perder tempo, é investir tempo nos seus filhos. Você precisa de toda a sua dinâmica do seu dia. Eu entendo que você precisa trabalhar, eu entendo que você chega cansado, mas você tem uma herança que você precisa zelar. E é responsabilidade sua. A gente não dá para terceirizar, como o professor bem colocou. Igreja, escola, isso tudo é auxílio. Quem é responsável pela educação, pela formação
A quem os filhos vão se espelhar é pai e mãe. O aprendizado vicariante é pai e mãe. A proteção instintiva que o ser humano nasce com a necessidade de amparo, eles vão buscar no pai e na mãe. Não é em insignificantes, não é em terceiros. Perceba que crianças, muitas das vezes que são adotadas, elas sempre, no final das contas, elas querem saber quem é minha mãe, quem é meu pai. Porque isso já é instintivo, já nasce conosco. É a nossa identidade, é o nosso DNA. Minha mãe e meu pai. É o duplo chip que a gente costuma usar dentro da analogia aqui da TRG. Duplo chip é quem? Pai e mãe. Se falhar um dos dois, vai gerar na criança raízes de medo e de insegurança. Raízes de abandono. Por isso que tem muitos adultos sofrendo com depressão, crise de ansiedade, transtorno do pânico. E quando você vai lá na raiz, meu pai, que estava dentro de casa e não me dava atenção. Minha mãe, que me deixava na casa de alguém para poder sair. Percebe a raiz, aonde vai chegar, se não ser tratado, se não ser mudado, se não ser, como a Fabi falou, eu fazia, agora eu estou tentando acertar, agora eu estou colocando limite, agora eu estou dando atenção para os meus filhos. Esse é o intuito dessa live hoje. Os pais, o Matos Matuan disse assim, os pais irresponsáveis precisam estar alerta aos sinais que estão sendo dados através da mudança de comportamento. Muito bem colocado. Matos Mantuan. Missionária Maria José muito boa, de primeira qualidade. Assembleia de Deus Ministério de Nova. Perfeito, maravilha. Gente, nós já estamos chegando ao final. Esse assunto é um assunto maravilhoso. Se deixar, a gente fica aqui 3 horas de live aqui brincando. Mas eu sei que o professor, ele está cansado, porque ele vem de uma caminhada, literalmente. E a gente crê aí nessa vitória em nome de Jesus. E quero agradecer demais a sua disponibilidade de estar aqui conosco nesse dia, né, tão especial, último dia do mês de setembro, para falar de um tema tão relevante e recorrente, que é a respeito do emocional dos filhos. A gente fazer esse alerta aos pais. Essa live vai ficar gravada, vai estar lá no nosso feed, no Instagram. Também vamos deixar no YouTube disponibilizado. Então, depois você quiser assistir novamente, você quiser mandar para alguém que precisa assistir essa live, compartilhe. E, professor, as suas considerações finais, por favor. Sim. Só para lembrar, Maria José é psicanalista, tá? É, psicanalista. Um conselho bem rápido. Os pais não precisam ser ditadores para controlar isso. Eles precisam ser amigos dos filhos. Então, pais e filhos precisam ser amigos. Vai gerar bons relacionamentos e vidas saudáveis de ambos, tanto do pai como do filho. Consideração final. Façam o que for preciso para evitar que entre no contexto da depressão dentro do seio familiar. Se isso acontecer, só Deus para livrar, porque a depressão é terrível. Ou procura urgente um profissional, ou vai acarretar problemas que são incalculáveis. Agradecer pela sua vida, Otília. Você é uma pessoa do céu, um presente de Deus. Muito obrigado. É um exemplo para muita gente. Se tornou um exemplo para mim também. Quero agradecer ao doutor Felipe que participou. Quero agradecer aí a Maria José, a minha pastora, ao pessoal aí da live, seus amigos também que estiveram aí, que passaram por aí. A todos, orem por mim. Daqui a 2 dias eu tô feliz, porque daqui a 2 dias, não estou ansioso, estou feliz, porque daqui a 2 dias tem a decisão final. Nós estamos aí lutando, né, por essa vaga na Alerj. Estamos numa luta terrível, grande. Nosso número é 10124. Me ajudem, tá? Peça mais 1, peça mais 2, peça mais 3, porque se nós chegarmos lá, quem vai ganhar é a família, quem vai ganhar é o reino de Deus, quem vai ganhar é o cidadão do bem, e nós vamos estar todos juntos nessa batalha, tá bom? Obrigado por tudo, Deus abençoe a sua vida, conte comigo no que precisar, somos amigos e isso é bom demais.
nessa relação. Beijo grande, Deus abençoe. Olha, quero agradecer desde já, deixando claro que Queimados amo o senhor. Olha, estamos juntos, pastor. O pessoal está aqui avassalando aqui o pastor aqui nos comentários. Primeiro eu quero deixar o seguinte, muito mais que prever o suicídio é o alerta. Não tem como você prever uma atitude de suicídio, uma vez que você não está nas emoções e no pensamento de ninguém. Por isso que muitos casos de suicídio pegam os familiares e amigos de surpresa por conta disso. O seu papel é, se você tem alguém na sua família, ou se você está sofrendo de problemas emocionais, alerte essa pessoa, busque ajuda emocional de um profissional. Estamos aqui como terapeuta TRG, terapia de reprocessamento generativo, uma terapia que trata a raiz dos problemas. Tratando a raiz dos problemas, os sintomas desaparecem. Quero colocar aqui também que depressão é excesso de pressão. Perceba a pressão emocional que o seu filho está vivendo, que essa pressão, na sua maioria, está ligada a pais se separando, ou uma cobrança em cima de um adolescente, em cima daquilo que ele tem que ser. Perceba que você tem que sentar com o seu filho, você tem que abraçar, você tem que acolher, você tem que pegar nas mãos, que o material é importante sim, mas o emocional é irreversível. Nós temos pessoas com problemas de abandono, rejeição na raiz por conta desse déficit emocional na primeira infância. Você pode deixar com a melhor pessoa do mundo o seu filho, mas a referência que ele vai ter sempre vai ser mãe e pai. Então, cumpra sua missão. Ser mãe e seu pai é muito mais do que status. Ser mãe e ser pai é uma missão. É algo que foi dado de Deus, a sua responsabilidade. Então, está nas suas mãos. E se você sofre com problemas emocionais, está vendo que seu filho está com problemas emocionais, busque ajuda profissional de um terapeuta TRG. Nós estamos aqui disponíveis para poder te ajudar. Também estamos com missões de palestras nas igrejas, nos locais onde estamos sendo convidados, porque a informação ela liberta e nem tudo é espiritual. Nós precisamos tratar a alma como alma, espírito, corpo e corpo. Então, essas informações são necessárias. O pastor, professor e pastor, mais do que ninguém, ele pode estar colocando isso em evidência. Tá bom? Então, muito obrigado. O pessoal está agradecendo aqui pela live. André Fernandes, obrigada, doutora, por essa live. Somos terapeuta, mas agradecemos aí o título. E Deus abençoe todos. Pastor, estamos juntos. Que o senhor possa continuar aí nessa missão como professor docente. Eu sei que o senhor passa por muitas igrejas, muitos locais, faculdade, sala de aula, ensinando e fazendo a diferença com esse seu jeito de reto e direto. Eu gostei do senhor, me identifiquei de cara por conta disso, que a verdade, ela realmente liberta. Que o senhor possa continuar aí pastoreando vidas. Eu sei que o senhor tem um projeto social que faz toda a diferença na vida das pessoas. E que o senhor possa ser o nosso representante, porque nós precisamos de pessoas sérias nos representando na bancada de deputados estaduais. Muitas das vezes a gente coloca a responsabilidade no executivo, mas entenda, a gente precisa de pessoas capacitadas lá legislando as leis, criando as leis que favorecem a verdade, a família, os bons costumes e tudo mais. Então, que você possa depois ir lá no perfil do professor Ricardo Guedes, anota o número dele, faça o seu papel de cidadão domingo, ele tem o meu apoio e eu convido a você a apoiar essa causa aí do professor. Tá bom, professor? Muito obrigado. Deus abençoe. Tá? Foi um prazer, foi uma honra ter o senhor aqui conosco, tá bom? Eu que agradeço, viu? Você fixar em sua observação. O apoio familiar é essencial para tornar os nossos filhos grandes cidadãos lá no futuro. Muito obrigado por cada palavra. Que Deus abençoe de forma grande e poderosa. Obrigado. Maravilha. A live vai ficar gravada. Compartilhem.
Deus abençoe vocês. Até a próxima super live, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.